melhoria da conexão dos seus colaboradores com os seus clientes. Por quê? Eu sempre digo que um bom atendimento é quando o colaborador consegue vender, convencer o cliente antes mesmo de conversar com ele. Então, antes de conversar, a venda já tem que estar garantida. Naquele primeiro contato, seja o visual, o vendedor ele tem que já conseguir garantir a venda. E aí tem vários estudos que falam sobre isso, sobre gerar a primeira impressão ideal. Tem até o ditado que fala, né? A primeira impressão é que fica. E isso, eu fui buscando algumas informações, teorias sobre isso, até que eu cheguei na teoria do cérebro trino. Talvez você já ouviu falar, talvez não, mas a teoria lá de 1970, através desse cientista aí, Paul MacLean, que ele fala que o cérebro é dividido em 3 partes. A primeira parte é o cérebro reptiliano, que está ligado ao instinto de sobrevivência das pessoas e define se o cliente vai achar que o seu colaborador ali é confiável ou não, se é confiável se conectar com ele. A segunda parte é a parte do cérebro límbico, que está ligada às emoções e ao sentimento. É o que define se o cliente vai gostar de você ou não. E a terceira parte, que é o neocórtex, que é essa parte maior do cérebro, está ligado à parte racional, que é onde entra as variáveis. Para o cliente validar uma decisão que já foi tomada antes. Só que aí ele usa a razão nessa outra parte do cérebro. Se deparar com a situação de você ver uma pessoa, você não conhece a pessoa, nunca viu na vida, mas você não ir com a cara da pessoa. Tem gente até que fala, né? Ah, meu santo não bateu com essa pessoa, não gostei. Ah, não achei essa pessoa interessante, achei metido, olha só. Isso acontece com as pessoas, a gente julga, faz aquele pré-julgamento sem antes conhecer, sem antes falar. Então imagine quantas vendas você pode ter perdido porque seu cliente chegou no seu estabelecimento, ou o seu vendedor foi fazer um atendimento, algum cliente chegou para falar com o seu colaborador e aí ele teve essa primeira impressão ruim. E antes de conversar, antes de saber que seu produto é mais caro ou mais barato, antes disso, você tende a perder suas vendas se sua equipe não gera a primeira impressão ideal. Justamente por conta do cérebro reptiliano e o cérebro límbico, essa parte do cérebro que define se o cliente vai confiar e se vai gostar de você. Então tem pesquisas que falam que as compras são feitas pela emoção. O que define se o cliente vai comprar ou não é essa parte do cérebro, o cérebro reptiliano, o cérebro límbico. E só depois ele valida pela razão. Quando que você consegue ativar isso no cérebro do seu cliente? Como é que funciona? Eu falo que nos primeiros momentos, nos primeiros contatos, seja aquele contato visual, seja no aperto de mão, é aí que você define a sua venda. Nos primeiros segundos, porque o cérebro reptiliano ele é ativado dentro de 4 a 10 segundos do contato inicial do seu colaborador com o seu cliente. Depois de 10 segundos a 2 minutos e meio, a parte do cérebro límbico. Então é onde entra a parte das emoções. E só depois de 2 minutos e meio que entra a parte racional. Então a primeira coisa é, se você for negociar, se o seu vendedor, seu colaborador for falar sobre o seu negócio, sobre os seus produtos, antes de 2 minutos e meio, não é para você falar sobre característica, não é para você falar sobre preço, está proibido falar de preço antes de 2 minutos e meio. Coloca essa regra, está proibido falar de preço antes de 2 minutos e meio. Porque não interessa se é mais caro ou mais barato antes de 2 minutos e meio. Dos primeiros segundos até 2 minutos e meio, a primeira coisa que um vendedor tem que fazer em um atendimento é fazer o cliente confiar nele e gostar dele e do seu negócio, para depois negociar. Então por isso que a gente fala muito sobre a postura, sobre a forma de se falar. Nós vamos entrar no detalhe disso, para mim dar algumas dicas para você alinhar com a sua equipe. Mas o que você tem que entender é que a sua venda pode estar garantida ou perdida antes mesmo da negociação. E isso você tem que alinhar a sua equipe, porque é isso que vai fazer você aumentar os seus resultados ou manter da forma que está. E o primeiro desafio para aumentar as vendas do seu negócio, como eu disse, é fazer os clientes gostarem, confiarem na sua empresa nos primeiros segundos. E principalmente fazer os clientes gostarem e confiarem dos seus colaboradores. Porque seus colaboradores são a vitrine do negócio. É quem atende, quem está ali na frente, na ponta, atendendo o cliente, que vai ser a vitrine do seu negócio. Então eles que têm essa missão
de fazer os clientes confiarem e gostarem dos seus produtos, dos seus serviços e da sua empresa. O grande erro dos empresários é achar que os clientes têm que gostar e confiar somente nos seus produtos ou na sua empresa. Aí eu vejo gente investir muito dinheiro para criar, fazer uma propaganda, para falar da empresa, faz um site institucional bonitão para falar da missão, da visão da empresa, mas não investe nem capacita os seus colaboradores para que os seus clientes gostem deles. E aí vai tudo por água abaixo. Porque o contato humano ali vai ser com os seus vendedores, com os seus colaboradores. Não construir uma cultura com que faça que os clientes gostem e confiem nos seus colaboradores é uma forma de fazer o seu negócio dar errado. Pessoas não se conectam com empresas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, um exemplo aqui, quando eu comecei a divulgar o método Guerras, treinamentos, eu comecei a pesquisar, estudar muito sobre marketing digital e eu pensei, olha, eu vou criar um Instagram do método Guerra, ou seja, um método, como uma pessoa jurídica ali no Instagram. E aí, eu estudando sobre marketing digital e como estruturar as redes sociais, eu vi que é melhor eu, Leonan, criar o meu perfil pessoal e divulgar o negócio, porque as pessoas vão se conectar com o Leonan e através do Leonan conhecer o método Guerra, do que eu criar um perfil do método Guerra para depois as pessoas conhecerem quem é o Leonan que fala sobre o método Guerra. Então, isso é só para você ter um exemplo de como funciona essa parte de conexão com seus clientes. Seus clientes conectam com pessoas e com isso ele vai conectar ou com você, gestor, empresário, ou com seus colaboradores. Então, se você tem uma equipe grande, você não dá conta de atender todo mundo, não é você que faz o atendimento de todo mundo, você tem que treinar seus colaboradores para isso. É essa impressão que vai ser gerada do seu negócio. Então, é por isso que você tem que criar um ciclo de atendimento que faça com que os seus clientes confiem e gostem dos seus colaboradores para confiar e gostar do seu negócio. E aí, aqui eu coloquei um ciclo para os seus colaboradores transmitir essa confiança e empatia, criando assim uma conexão com seus clientes nos atendimentos. A primeira coisa que você tem que alinhar com a sua equipe é a fisionomia nos seus atendimentos. Por quê? 55% da mensagem que o cliente recebe é através da fisionomia. Como seus colaboradores estão se portando, gesticulando, qual que é a fisionomia que os seus vendedores transmitem para os seus clientes. É a primeira coisa que você tem que alinhar. A segunda coisa é a tonalidade da voz com que seus colaboradores negociam, conversam com os seus clientes. Mais de 30% da mensagem que o seu cliente recebe é através da tonalidade da voz. Então não adianta você ter um script de vendas lindo lá, você chegar para o seu vendedor, para o seu colaborador e falar assim, ó, você tem que falar desse jeito, você tem que falar isso, você tem que falar isso aqui também. Se ele fala com a tonalidade errada, o cliente vai entender outra coisa. Não adianta você ter um lindo script se a postura do seu vendedor, se o jeito que ele está falando, não vai transmitir o que você quer dizer. A mensagem é mais perceptível pela postura e a tonalidade de voz do que realmente as palavras faladas. Mas, obviamente, as palavras que você vai utilizar, que o seu vendedor vai utilizar, ou seja, o script de vendas, o script de atendimento, também faz parte da comunicação, também faz parte do ciclo para gerar empatia e fazer os clientes confiarem e gostarem dos seus vendedores e do seu negócio. Então, por isso também é importante ter isso alinhado. Mas, primeiro, se preocupe em alinhar a postura da sua equipe, depois alinhar a tonalidade de voz e aí alinhar o seu script de vendas, alinhar o que falar e como falar. Então essa é o seu primeiro desafio, a primeira coisa que você tem que alinhar na sua empresa. E aí eu quero que você responda agora com sinceridade, de 1 a 10, qual é a nota você dá para a sua equipe, levando em consideração aí a postura, tonalidade de voz e o script de venda utilizado. Então qual que é a nota que você dá para a sua equipe? Lembra aí agora daquele vendedor, daquele colaborador e lembra aí da postura que ele tem na frente dos clientes. Lembra aí como que ele fala, a tonalidade de voz que ele tem na frente dos clientes. Qual que é o script utilizado? Qual que são os argumentos? Faça agora geral, anota aí. Geral, de 1 a 10, qual que é a nota que você dá?